Go. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Obsessões, o podcast das sessões. Eu tô aqui com o Fernando, com o Vitor, e eu sou o Leandro. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Hoje a gente está aqui para falar de um filme que é uma obra-prima das artes marciais. O filme é Operação Dragão, o último filme estrelado pelo Bruce Lee, de 1973. O diretor é Robert Close. A gente encontrou esse filme no HBO Max e já vou chamar aqui, já vou cumprimentar primeiro e já vou chamar para a arena o Fernando para falar um pouquinho desse filme, porque ele escolheu Operação Dragão dentro de tantos outros filmes do Bruce Lee, e comentar um pouquinho para a gente começar. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Ah, cara, olha só, Bruce Lee para mim sempre foi o mestre dos mestres, o guia, o mentor espiritual. Eu sempre pirei nos filmes do Bruce Lee, sempre adorei de ver. Desde acho que a primeira vez que eu vi, sabe quando você é moleque ainda e tem a visão assim de um filme que você fica numa epifania assim, foi um pouco comigo assim. Acho que a primeira vez que eu vi, eu devia ser, sei lá, ter uns 10 anos. E na hora eu curti. Depois eu achei um quadro, fiz minha mãe e meu pai comprar o quadro do Bruce Lee, que é o quadro da Operação Dragão, que ele tá todo riscado assim, né? E desde então eu curto. Eu sempre gostei de artes marciais, sim, gosto de ver luta e tal. E acho que o Bruce Lee, cara, foi muito importante para toda essa história acontecer, assim. Eu acho que ele tem tudo. E uma forma de homenagear ele é falar um pouco sobre esse filme e trazer para vocês aí, que fiquei muito receoso de que vocês iriam achar assim, sabe? Que eles iam achar meio idiota, tal, meio fraco, assim, do ponto de vista do cinema mesmo, tal. Mas agora que o Leandro falou o nome do diretor, eu nem lembrava do nome do diretor, nem sabia quem era o diretor, porque o Bruce Lee se destaca muito mais, né, no filme. Antes de falar mais coisa, eu queria ouvir o que você achou, Vi. Genial. Ai, mano do céu, que pancadaria gostosa de ver, velho. Papai do céu. Cara, eu não conhecia o filme, eu nunca tive muita relação igual você tem com artes marciais, nunca pratiquei, nunca fui atrás, nunca fui de ver, de curtir, nada disso. Tirando as Olimpíadas, sei lá, acho que eu nunca vi nada além disso, ou MMA uma época aí. Mas o Bruce Lee mesmo em si eu conhecia de nome, claro, né? E referências de outros filmes que posteriormente foram feitos e aproveitando muito desse legado que ele deixou. Ele deixou um legado mesmo, né? É um subgênero de alguma forma já, e ele que implementou isso de alguma forma ou popularizou isso de alguma forma. Porque além de ser um baita lutador, ele sabe atuar também. Então, durante o filme, a gente consegue ver as expressões, não só físicas, mas também a sua forma de falar pausadamente. É um outro ritmo de filme, né? Outra época, não tem grandes histórias, né? É uma história até simples, uma história de vingança, basicamente, que o Bruce Lee, que chama Lee no filme, no caso, né? É muito criativo. Ele perdeu a irmã. Fala aí, Lê. Quando você fala de Bruce Lee, você não usa a palavra vingança, você usa a palavra justiça. Justíssimo, perfeito.
Que a parte foi esse? É óbvio. Então, é um filme de justiça, justíssimo, muito bem colocado pelo Leandro. E o Lee, no caso, ele é feito como um espião para uma associação ali, que não se sabe, não é o governo, não tem lá grandes coisas, mas ele faz parte do templo do Shaolin, que é o grande templo de criação de lutadores, que tem toda essa cultura da arte marcial mesmo, como arte, como método, de alguma forma, de melhoria, de aprendizado, de transcendência, através da luta. Então, esse templo de Shaolin foi traído pelo Han. O Han pegou todo esse conhecimento do templo e foi fazer um negócio lá bizarro numa ilha, um experimento, parece. E ele leva todo mundo para lá e faz como se fosse um exército do Han. E o Lee tem que ir para lá para quê? Para destruir o Han. Descobre-se também no meio do caminho que a irmã do Lee foi morta pelo Han ou pelos capangas ali do Han. Então se torna algo pessoal mesmo, não é mais nem só sobre a honra do templo. Então isso é muito bonito, de alguma forma, de ver, só que não dá para falar nada além das lutas. As cenas de luta são muito bem feitas, é um jogo de dança mesmo, é um negócio muito organizado, visualmente é bonito. O Leco certamente vai falar mais sobre o corpo e a expressão do corpo, né, misturando até com a dança, então não vou tomar essa parte dele. Eu achei um barato, não consegui parar de ver. É aquele filme que você acaba e você fala, eu quero fazer também. E é incrível, você tem cenas de luta de 10 minutos. Eu não consigo ficar um minuto com a perna para cima. Imagina esse cara chutando 10 minutos. Tem que ser um super-homem mesmo. Tem que ser tranquilo e infalível como o Bruce Lee. Vou passar essa bola depois de Caetano Veloso para Leandro Antônio. Eu vou continuar aqui tranquilo e infalível, porque eu quero ouvir mais desse Fernando aqui, esse doce bárbaro. Fernando, que eu quero saber mais sobre o filme Operação Dragão. Eu quero entender o porquê ele escolheu esse filme. Cara, na real, o Bruce, ele nasceu nos Estados Unidos, né? Os pais dele estavam à viagem nos Estados Unidos e ele nasceu lá. Só que depois ele voltou para Hong Kong, onde ele cresceu e tudo mais. Então, quando ele era pequenininho, na sua infância ainda, ele fez vários filmes. Ele aparecia no berço, tá ligado? Então, atuar, ele atuou bastante. O ponto é que depois que ele virou o Bruce Lee, ele só fez 4 ou 5 filmes, assim, em vida, né? Então, a carreira dele mesmo é de 71 a 73. Ele nunca fez filme morto, Fê? É que você falou que em vida ele só fez 4 filmes. Ainda bem, né? É porque tem o Jogo da Morte, que ele estava gravando, o Jogo da Morte, e no meio das gravações ele foi chamado para fazer Operação Dragão, que é um filme de Hollywood, que Hollywood bancou. Você veja, porque eu acho que esse filme é emblemático em muitos aspectos. Eu acho que, em primeiro lugar, por ser o último filme do Bruce Lee, ele fez e morreu um mês antes de ser lançado nos cinemas. Todos os outros filmes que ele havia feito, O Dragão Chinês, A Fúria do Dragão, todos os outros dragões, ele não tinha tido nenhuma participação maior no enredo, no roteiro, mas deram muito sucesso. E ele não tinha o apoio de Hollywood. Ele não estava no cinema norte-americano, ele era um chinês. Ele estreia na TV com o Besouro Verde, e o personagem dele, que é o Cato no Besouro Verde, faz muito mais sucesso do que o próprio Besouro Verde. Então, ele era um cara que pensava o cinema, mas pensava o cinema, tipo assim, vamos colocar uns gêneros, vamos criar um gênero, vamos abrir porta. Só que por ser chinês e por ter tido a questão, por ser asiático, né, e tido a questão da guerra, ele sempre foi visto com muita resistência nos Estados Unidos. Então, ele criou essa ideia de que, tipo assim, o chinês, o asiático, consegue fazer um filme, consegue participar de um filme, não só em papel coadjuvante. Tem uma luta contra a xenofobia, eu quero dizer isso. Há uma luta em todo o filme do
do Bruce Lee a uma luta contra a xenofobia e contra o preconceito racial, de certa forma. Em um dos filmes dele, tem uma passagem que é os japoneses que estão na China e o Bruce Lee vai entrar num jardim, tá escrito, tá uma placa assim no jardim falando é proibida a entrada de cachorros e chineses. E aí o Bruce Lee para e fala com o guarda japonês, fala, mas o que é essa placa? Aí daqui a pouco passa um cachorro assim e entra no jardim. Aí o Bruce Lee fala, mano, o cachorro acabou de entrar com o cachorro, mas cachorro pode. Então, por trás da leitura das lutas coreografadas, se vocês quiserem, existe tipo toda uma leitura também que dá para se fazer da importância do Bruce Lee, e sem contar o fato que eu acho que, se você parar para pensar, foi o asiático que mais influenciou a cultura pop do século XX, sem nenhuma dúvida. Você pensa, tudo que veio depois tem o dedo do Bruce Lee. Kill Bill, Tarantino bebe pra caralho no Bruce Lee, um monte de gente do MMA bebe do Bruce Lee, tem depoimento de um monte de cara importante falando sobre o Bruce Lee, e o mais importante do Bruce Lee não é em si a luta, é a filosofia. Ele não estudou artes marciais, ele estudou artes marciais, mas ele se formou, ele entrou na universidade de filosofia. Ele estudou filosofia e psicologia, e aí foi atrás de todas essas coisas. Então, ele tinha uma filosofia assim de vida que é por trás da luta muito relevante, para entender como a gente chegou até aqui. Então, acho que ele é uma influência muito forte para muita gente, tá? Por isso que eu acho que ele é foda. É implacável. Ele não era um cara que só lutava, ele atuava também, ele sabia um pouco de artes cênicas. E, mano, você pensa, você acha que o Al Pacino faria uma cena daquela? Possível. Você acha que o Marlon Brando faria? Tem um tipo, ele é um marco na parte do cinema no que diz respeito ao gênero de arte marcial, que eu não consigo ver ninguém ultrapassando. Mas eu queria ouvir você ler. O que você acha disso tudo que eu falei? É bobagem ou você acha que tem alguma valia? Ah, deixa eu falar uma informação adicional também para você, Lê, que eu acho que você vai curtir. Isso é muito legal. Com 18 anos, o Bruce Lee ganhou 2 campeonatos. Um de Kung Fu e outro de Cha-Cha-Cha. E tem relação clara entre luta e dança. Porque quem dança geralmente luta muito bem. Fernando, eu não posso discordar, porque o que você sente pelo Bruce Lee não tá nessa de concordar ou discordar. O que eu entendo é que o Bruce Lee é um ícone. A figura dele eu acho que até supera a obra dele. E não porque seja uma obra ruim, não. É porque ele realmente se tornou uma coisa muito maior, né? É um ícone da cultura pop, como você fala, o único ícone da cultura pop do Extremo Oriente, pode falar assim, Fê? Acho que pode, né? Ou chinês, que a gente conhece, que veio de um regime chinês, né? Ele não era um país de brincadeira, não, nos anos que ele viveu ali, né? Esse flerte dele até com os Estados Unidos, eu acho que fez com que a cabeça dele fosse um pouco mais aberta nesse sentido comercial, de entender um cinema capitalista, como é o cinema de Hollywood, e o que faz uma pessoa se tornar ícone, o que pode fazer uma pessoa talvez se tornar ícone, é o fato de morrer jovem, né? Essa interrupção de carreira, ela cristaliza, né? Ela cristaliza você na sua melhor forma. Tanto que o Operação Dragão, você mesmo falou, nossa, é o melhor filme dele. E é o último. Então, isso, para um artista, é uma coisa que você pode dizer que é interessante, né? Porque depois que o artista não consegue mais se superar, ele cai numa frustração muito, muito grande, né? É o que a gente vê na literatura. Tipo, a última obra tem que ser a melhor obra, e aí ele morre. Então, fazer a última obra sendo a melhor obra e morrer... eu nem sei do que ele morreu. Ele morreu do quê, Fê? Parece que foi um edema cerebral, alguma coisa no cérebro, em função de um remédio que ele havia tomado. Ele teve uma reação alérgica, em várias teorias. Mas, assim, a versão mais consolidada hoje em dia seria tipo, uma reação alérgica que convergiu no edema cerebral e morreu. E um artista que é um artista do corpo. Eu acho que essa genialidade dele está na genialidade de mostrar um corpo muito diferente no cinema.
E o corpo, eu não digo corpo forma, eu digo corpo com todas as suas possibilidades de expressividade. E o corpo do Bruce Lee é muito expressivo, né? A luta dele é muito expressiva. Tanto que esse lutar sem lutar, para ele, talvez, eu consigo interpretar que seja lutar para o cinema, que tem muito a ver com essa coreografia, com essa coisa que é repetida, muitas vezes até conseguir rodar uma cena e de um treinamento impecável. Eu acho que ele traz isso, né? O fato do pai ser ator, o fato dele gostar de dança, entender o que é o fazer artístico e depois também entender o que é o Kung Fu e treinar Kung Fu desde criança, fez com que ele unisse essas artes. Ele não separou as artes do palco das artes marciais. E ainda depois juntou com as artes do cinema, né? Então ele é um artista muito completo, porque é um artista que tem muitas possibilidades no corpo e consegue usar elas para sua arte, é um artista que tem um caminho muito bonito, assim, um caminho de o que você pode chamar de um cultivo, sabe, da sua técnica. Porque quando você vê o Bruce Lee se movimentando, você vê que ele não aprendeu aquilo para fazer o filme, que na verdade aquilo já está aprendido nele há muito tempo. E os filmes de Kung Fu naquela época, eles tinham menos edição, né? Menos cortes. Então as lutas elas são mais contínuas e você vê os desenhos de movimento e aquilo cria realmente eu não vou dizer uma dança, mas aquilo cria uma hipnose, né? Por isso que você para ver, é hipnótico e depois, lógico, você quer repetir, porque é bonito, é extremamente apurado e é o que a gente entende como um super-humano. Consegue chegar no arquétipo com essa destreza que ele tem com os movimentos e tudo que ele se esforçou. Era um cara que devia treinar muito e repetiu aquilo milhões de vezes para conseguir fazer um filme como Operação Dragão, por exemplo. Uma coisa que eu achei legal é assim, que o filme ele é um filme de artes marciais, é um filme de justiça, né? Tem toda essa lógica desse drama familiar, mas tem uns pontos de comédia muito divertidos dele. Ele tem umas sacadas ali muito legais, igual de colocar o cara no barco, e igual quando ele engana as pessoas com os movimentos dele, ele joga a cobra lá dentro e ele fica só olhando, esperando, dando risadinha. É divertido, cara, é divertido. Então, além de toda essa beleza, de toda essa orquestração assim do movimento, dos movimentos, né? Porque tem horas ali que tem mais de, sei lá, 50, 100 pessoas na tela e todo mundo fazendo os movimentos. Então não tem muito tempo para o corte, igual o Lê falou. Então deve ter sido muito ensaiado. É uma coisa mesmo que determina muito como o filme vai sendo fluido, né? Ele vai fácil por conta dessa fluidez das lutas. Os embates, quando são embates de dois, também são muito bem feitos. Mostra força, mostra astúcia, mostra esse jogo cênico também, porque, claro que não se batem de verdade, né? Talvez uma ou outra saia errado, né? Não tem jeito, mas a princípio são mesmo movimentos de dublês, praticamente, que a gente veria no cinema atual. Mas é muito louco como esse tipo de cinema fez também personagens que hoje são adorados, que só tiveram chance no cinema por conta de Bruce Lee. Pega um The Rock da vida. The Rock jamais seria alguma coisa se não tivesse Bruce Lee. Quem colocaria um The Rock na TV, num cinema? E ele é a maior estrela do cinema atual, hollywoodiano, assim, de grandes massas, que eu digo. Então é muito louco isso, como ele colocou o Sylvester Stallone na tela. Um cara que também atua muito duramente, um cara brutamonte, e é um cara que é um ícone também da cultura pop, de alguma forma. Então, acho que ele abriu, além dessa visão do oriental, do chinês, igual vocês falaram, desse homem
da cultura pop fora do eixo, fora da América, né? E ele conseguiu abrir portas para americanos que se identificaram também, pensando nesses dois que eu acabei citando aí. Outra, sei lá, quem seria Schwarzenegger hoje? Ninguém. Também veio lá da Áustria. Então, assim, ele quebrou muros. Além do visual, toda essa graça que a gente tem falado, eu acho que realmente é um ícone por conta disso. E a polêmica de, morreu cedo, isso ajuda muito, né? Pensar que no Brasil, Ayrton Senna morreu no auge, morreu dirigindo. Talvez se ele fosse vivo hoje, uma grande parcela da população nem gostasse mais dele, sei lá, por alguma coisa que ele falasse, alguma posição política ou qualquer outra coisa. Mas o cara morreu dirigindo um carro. Porra, é óbvio que ele vai virar um semideus. Então, o Bruce Lee também teve essa lógica e tem a fatalidade do filho dele, né? Que também foi muito foda. A gente até comentou no nosso episódio de teorias da conspiração, né? De alguma forma ali a gente citou esse caso do filho dele. Então, eu acho que vira até místico, né? Vira até místico. Acho bem louco isso. Fala aí, Fê. Fala mais um pouquinho desse homem maravilhoso de tanquinho. Cara, Que tanquinho, hein? Tá louco, tem, velho. tem uma diferença básica também do ponto de vista da qualidade das lutas, assim. Nos primeiros filmes dele, as lutas são claramente, não claramente, né? Não dá para dizer isso do Bruce Lee, mas são ruins. Você percebe que tem uma encenação muito forçada. A Operação Dragão é melhor, é bem mais feito. É que o Bruce Lee já tinha nome com Operação Dragão e ele que se encarregou de tudo, assim. O diretor deu carta branca para ele fazer o que ele queria no filme. Por isso que o filme saiu tão bom. Por isso que eu acho muito interessante. Tem uma cena que eu acho fundamental, que é a cena em que o Bruce Lee mata o O'Hara, né? E quando ele mata, ele pula, e quando ele volta, você só vê a cara do Bruce Lee pisando, sei lá, hipoteticamente, no pescoço do O'Hara. Você vê uma pessoa matando e uma expressão com ódio, né? Colocando todo o ódio para fora. Eu tinha falado um pouquinho antes da luta contra a xenofobia e tal. Na Operação Dragão tem um cara que tem Black Power. O cara é preto com Black Power. Isso é do caralho num filme, né, de 73. São coisas interessantes. E tem um outro filme do Bruce Lee que ele faz uma luta no Coliseu contra o Chuck Norris. Que é uma cena emblemática demais. E você tá ali no Coliseu, são dois guerreiros, né? E a ideia do Bruce Lee era essa. E lembrar que o Chuck Norris era campeão de karatê. E o Bruce Lee ligou para ele e falou: Chuck, a gente pode fazer um filme, fazer uma cena de luta? E o Chuck Norris falou: eu vou ganhar? Aí ele falou: não, eu vou ganhar. Claro, você nunca vai poder ganhar. E depois o entrevistador pergunta pro Chuck Norris se ele achava que poderia ganhar do Bruce Lee. E o Chuck Norris fala: ninguém pode ganhar dele. Por causa da cabeça. O Chuck Norris falou isso, por causa da cabeça. Então, acho que tem muita coisa no Bruce que é massa, assim, de ver e de estudar, sabe? A referência ao Corvo, que o Vi falou. Corvo é um filme do caralho, eu acho muito bom. É um filme que não sei por que ganhou o status cult, porque se você analisar friamente o filme, é um filme ruim, assim, né? Digamos, não tem nenhum grande efeito especial, tal. Mas talvez ele tenha ganhado esse status justamente também porque o Brandon Lee morreu com uma bala que deveria ter sido de festim e foi uma bala real. E aí não conseguiu se terminar o filme e tal. Então acho que ele tem todo um mito por trás do Bruce que eu acho que é muito massa. A hora que começou o filme, você falou Jim Kelly, o Hopper, eu falei, o que o Marlon Brando tá fazendo no filme, velho? O John Saxon é muito parecido, cara. Pior que parece. Não parece, mas eu falei, jamais que ele vai dar esses chutes maravilhosos, né? Fortão, não é ele nem a pau, velho. Muito louco. Ele é uma mistura de Marlon Brando com Sean Connery. É tipo isso. É um Muito híbrido. louco. Vocês conseguiram notar o Jack Chan no filme, no Operação Dragão? Não. Ele é o dublê. Não, o Jack Chan tá no filme e ele apanha do Bruce Lee. O Bruce Lee pega ele e daqui a pouco só mostra o rosto do Bruce Lee e ele quebra o pescoço. E é o Jack Chan. Que da O hora. Jet Li. Lê, você falou do Sean Connery. Em certo momento eu falei, nossa, mas parece um 007, cara. Porque como assim colocam ele de espião? Óbvio, um 007
de artes marciais. Mas eu vi muita referência do 007 ali, de espionagem, tem que tocar lá o telégrafo para acionar uma superpotência. Então, ali, a hora que falou, você vai ser o nosso detetive, eu falei, caraca, mano, eu devia ter visto antes, que eu ia gostar, e como gostei. Então, para quem curte 007 e tem esse preconceito, ou não acha que não vai gostar, acho que não tem como não gostar, essa é a grande verdade. Que é um filme leve, é um filme divertido, é um filme... E, como a gente falou, é bonito visualmente. Aquela cena do espelho é uma coisa antológica. Com certeza é uma cena... Como filmar com tantos espelhos sem aparecer a câmera? Então, isso exige muita técnica também, cinematográfica, digamos, né? Então, é muito bem marcado, porque tem que ser muito bem marcado o andar, aonde a câmera está, onde a câmera não está, para não aparecer nos reflexos. Aquela cena é fabulosa. Deixa eu falar só uma última coisa. O Bruce Lee, quando estava em Hong Kong, ali pelos seus 15, 16, 17 anos, ele estava se metendo em muita briga de gangue. Daí que vem o telecast As Tretas de Hong Kong. Eu tô brincando, foi mal, saiu sem querer, mas eu assustei. Mas, mano, tá tudo interrelacionado. Mas, enfim, ele tava tretando muito, e, inclusive, ele tava tretando com uma galera da máfia. Teve uma mão lá que ele arregaçou o cara de um filho de um cara da máfia, e os pais dele, por bem, mandaram ele para os Estados Unidos com 18 anos, entendeu? Pra, tipo, ficar longe daquele universo e se afastar dessas tretas. Mas antes disso, ele tinha ido ter aula com o Ip Man para aprender a não lutar lutando. Que é um pouco o contrário da filosofia dele no filme, sei lá. Ele foi ter aula de artes marciais com o Ip Man para controlar esse ímpeto de sair dando porrada em todo mundo o tempo inteiro. Muita gente entra nas lutas assim, e de fato, você pega o Flávio Canto, que é um judoca brasileiro, ele disse que sofria bullying na escola e, para se defender, começou a ir para as aulas de judô e virou campeão olímpico brasileiro. Hoje é um dos caras mais foda do judô brasileiro. Depois a coisa ganhou todo um outro corpo. Então é muito louco esse poder da arte também, né? De mudar a vida das pessoas, assim. Eu acho que é importante dizer, muda totalmente a vida de uma pessoa. Mas enfim, era isso. O Bruce Lee também inaugurou uma coisa que ele inaugura uma revolução na maneira de fazer filme de ação e de ser um ator de filme de ação. Porque depois dos anos 70, é óbvio que o seu treinamento para você ser, assim, qualquer herói da Marvel vai ter que envolver uma arte marcial. Hoje não é demérito nenhum você fazer um Marvel ou um DC Comics sendo um herói, um vilão, ou sei lá o quê. E para isso você precisa de arte marcial aplicada ao cinema, que é isso a grande sacada do Bruce Lee, de lutar para as câmeras. Né? Que antes disso, eu não sei, não tenho muita notícia do que era antes. Não consigo ver boas lutas no cinema, na minha memória aqui, falando agora, boas e com aquele nível de complexidade antes de Bruce Lee. E depois do Bruce Lee, você vê muitas no gênero. E você vê esse gênero pulando em alguns outros, às vezes, né? Você vê as artes marciais entrando num filme que, de repente, é de suspense, ou que, de repente, é de terror. Tudo isso por conta daquela fonte ali que jorrou nos anos 70 com esses filmes que o Bruce Lee fez. Muito bom, muito bom. Estamos nos encaminhando para o final. Agora chega aquele momento de a gente fazer indicações maravilhosas de filmes. Antes disso, eu quero lembrar que Bruce Lee também influenciou a música. Temos, além do Caetano, que a gente já cantou aqui, não cantamos porque a gente não quer que ninguém vá embora antes do tempo, mas citamos. Tem a música do Carl Douglas, né? Kung Fu Fighting, que ela é de 74, um ano depois de Operação Dragão.
Então, virou um clássico, é uma música que todo mundo conhece. E tem a belíssima do Tonho Matéria, Tchaco, Eu Estou em Cima, Estou Embaixo. Então, são duas músicas absolutamente influenciadas por Genial. Bruce Lee. Sim. Não podia perder essa piadela, né? Então vamos lá. Como a gente falou, o Fê citou o Fábio Canto. Estamos na semana de início de Olimpíadas, com um ano de atraso, né? Então, aqui nós vamos escolher filminhos de luta, além do Bruce Lee. O que vocês podem citar sobre filmes de lutinha? Vou deixar o Fernando por último hoje, porque hoje é ele que vai dar aula, né? Tenho certeza disso. A não ser Não, que o mano, Leandro... você é humilhado, você é humilhado. O Leandro vai vir com um nome aí. Vamos deixar eu ler por último, então, mesmo? A voadora do arroz, o arroz na voadora, alguma coisa assim, vai me quebrar. Vocês que sabem. Eu vou começar comigo mesmo, então eu vou ser, né, um ditadorzinho barato, porque as minhas opções são pequenas. Vitor. Puta, eu gosto muito do Grande Dragão Branco, eu citei o Van Damme, então tem uma cena ali que eu acho fabulosa dele na piscina ali, cego, eu acho aquela cena muito, muito, muito boa mesmo, aquilo lá eu vi 500 vezes na minha infância, então essa é uma memória que eu tenho absolutamente afetiva. Eu vou citar um infantil, o Kung Fu Panda, que também tem toda essa lógica de Kung Fu Panda, do Kung Fu, uma trilogia de filmes, né, desse panda fofo, que também tem muito dessa lógica das teorias, dessa consciência da luta. Então, e também fala muito de explosão, igual a gente acabou falando aqui, ele é filho de uma pata, é um negócio meio bem surreal mesmo, divertido demais. Eu gosto bastante da animação, acho uma animação bem legal, meus filhos adoram também, então eu quis trazer algo um pouquinho diferente. E eu vou trazer uma coisa ainda mais diferente, que não fala muito com artes marciais orientais, mas Besouro, que é um filme nacional de capoeira, que Boa, também tem caralho. muito essa coisa de dança, da capoeira, da expressão corporal. Então, peguei três coisas assim um pouco aleatórias, mas que me remetem um pouco a essas lutinhas muito bem construídas para o cinema. Fernandinho, vai você então. Eu Vitor Fala vou. aí, Lê. arrasou, Fernando. Vitor arrasou. O Agora Victor mandou super quer bem, ver mano. nós. Nem tinha lembrado do besouro, velho. Tô estudando, né, velho, para chegar perto do Leandro. Não dá, né, velho? Tá louco. Ah, manos, eu não vou colocar uma lista muito fora do normal, não. Alguns filmes são emblemáticos, não tem como ficar fora da lista. Karate Kid 1, por exemplo. Na verdade, a quadrilogia, né? São quatro. Teria O quarto é de karatê, né? Sei lá. Não, é de Kung Fu também, né? Que é com o filho o do do, Will Smith. do Will Smith, né? Mas Não Karate faz o Kid, menor sentido o filme chamar Karate Kid e ser de Kung Fu, né? É de cagar, né? cara, puta reflexão essa, viu? Eu não tinha prestado atenção até hoje, mano, nisso. Porque, tipo, sério, mano, agora que você falou que eu peguei. Falei, mano, não é mesmo? É o Jack Chan que é o Pet Morita, mano. Bizarro. O cara tem que ir de um por causa daquela cena, né, da gaivota, né, que sempre dá vontade de fazer isso. Tô no ponto de ônibus, vou pegar o ônibus, faço aquela posição. Sempre quando eu tô mal, eu faço aquela posição, eu fico de boa. Coloca o casaco É, e tira o casaco, é bem isso, né? tem um outro filme muito bom, cara, que é um pouco fora dessa parte mais anglo-saxã, por assim dizer, né, da americana e tal, que chama Dangal. Filme indiano que conta a história verídica de uma mulher, a primeira mulher que ganhou, seria as Olimpíadas do Commonwealth. A Índia está no Commonwealth, a comunidade britânica lá de nações, e tem um campeonato de luta olímpica lá. E esse filme Dangal conta a história de um pai que era lutador na Índia e ensina a filha a lutar. E ela ganha, cara. É uma história real. É um filme muito bonito indiano. O americano tá no filme. Só que é um filme longo, como quase todos os filmes bons da Índia. Tem 2 horas e 50. É longo, às vezes cansa.
Eu me peguei cansado no filme em algum momento. Mas E vale muito a pena tem ver. dancinha, né, Fê? Pasme, não tem dancinha. Eu fiquei muito decepcionado com esse ponto também. Podia ter. É bom, mas cansa, é realmente. Me entusiasmei. É porque são 2 horas e 50, é muito longo, né? Um filme de 2 horas e 50. É porque em alguns momentos ele fica um pouco mais lento, tá? Mas vale a pena ver, eu acho que é muito bom filme. Boas atuações e tudo mais. E um terceiro que eu acho foda também é, mano, Fight Club, Clube da Luta. Vamos bater, sair dando porrada. Eu sempre pensei em fazer um Clube da Luta, que é um bagulho, tipo, uma comunidade de cara tosco, que quer se, né, por se livrar dos perrengues da vida, e às vezes eu me pego assim, dependendo, numa sexta-feira você sai do trabalho, puto, tudo que você quer é chegar, entrar numa roda e dar porrada na cara de alguém, que vai te deixar leve, e os caras criaram isso, e eu acho que é um filme do caralho. Tem o Edward Norton e o Brad Pitt no mesmo filme, tem trilha sonora do Pixies, tá ligado? Raise My Mind. Então, mano, pra mim é Clube da Luta, Karate Kid e Dangal, minhas 3 recomendações. E você, Lê? Surpreendente a lista dos dois. Nossa, fiquei impressionado. Vou ver. Até pensei que vocês colocariam algum filme na lista que fizesse alguma sátira do gênero. E tem alguns muito bons nesse sentido. Então, pode ser um tema aí para um próximo podcast, né? Sátira do gênero artes marciais. Uhum. E eu também não vou colocar nenhuma sátira, não. Eu vou colocar 3 filmes que eu tive que correr atrás essa semana. Fui ver filmes de artes marciais, porque fazia muito tempo que eu não via filmes do gênero. E vi muita coisa que eu não gostei, mas vou indicar assim o que eu achei bem interessante. O primeiro é a 36ª Câmara de Shaolin. Gostei muito, um Foda. filme de 78 e que traz muito o treinamento do Kung Fu Shaolin, né? O monge treina dentro do templo. E tem um cuidado, porque se você observar as lutas entre os monges dentro do templo, elas têm uma limpeza de movimentos, uma clareza de movimentos, de precisão e de técnica que as lutas que acontecem no filme fora do templo não têm. Então essa perícia mesmo, ela se restringe a poucos. Fica bem claro isso na movimentação dos atores no filme. Isso me chamou bastante a atenção. E é um filme divertido. O segundo que eu também vi essa semana é O Grande Mestre. O Grande Mestre é de 2013, foi dirigido pelo Wong Kar-wai, traz a ficção da vida do Ip Man, que é considerado um dos mestres do Bruce Lee. O Wong Kar-wai ele tem um contrato assim com a beleza que é um acordo com a beleza que é, sei lá, é mais que vitalício assim. Tem umas cenas de luta na chuva que são assim deslumbrantes. É um filme bem ambicioso, é uma superprodução, é um filme com muitas reviravoltas, vamos dizer assim. E o terceiro é um filme que eu não revi, mas que eu tenho muito boa lembrança, que é um filme de 2002, que é O Herói, do Jet Li. E Ah, que muito tem massa também, toda velho. essa patota aí chinesa, né? Porque são os mesmos atores. É a Meg Chun, que também trabalha com Wong Kar-wai, Zhang Zi, que também trabalha no Grande Mestre. Essa habilidade que essa Zhang Zi tem é sensacional, né? Ela não faz só esse filme, mas ela faz o Clã das Adagas Voadoras, faz o Tigre e o Ela é Dragão. foda, Ela é ela é foda. excelente lutadora, excelente atriz, linda de morrer, e uma atriz muito interessante. Herói, o Grande Mestre e a 36ª Câmara de Shaolin. Foda. Muito bom, muito bom. O Tigre e o Dragão é um que pode ficar nessa lista também, hein? Filmaço. Também. Muito bom. Lembrando que a gente já fez um episódio do Wong Kar-wai, né? Quem não ouviu, ouça. Vale muito a pena. Falamos muito sobre esse homem maravilhoso. Hong Kong ocupando
nosso podcast, aqui, hein? né? E no o- Grande Mestre, o ator é o mesmo do Amor à Flor da Pele, o Tony Leung. Ele Puta, faz aquele filme, é bonito daquele jeito, aquele homem, e ainda luta pra caramba. Tipo, como que ela não ficou com ele no filme do Amor à Flor da Pele? Porra, até eu. Sabendo que ele é um super lutador. nossa, ele é um gostoso, velho. Ó, mão da porra. Boas listas, hein? Boas Bo- listas, gostei. Então é Bom, isso, né, gente? Vamos lá, Lê. é Boa isso. Olimpíada para todo mundo aí. Vamos lá, Lê. Boa Olimpíada para todo mundo. Agradeço ao Fernando por ter indicado o Bruce Lee, porque são coisas para a gente revisitar. Não dá para passar pela história do cinema sem passar por Bruce Lee, não dá para falar de cinema de ação sem falar de Bruce Lee. Espero que vocês tenham curtido nosso papo e que bom que você está com a gente até agora. O Vitor foi quem falou aqui, junto com o Fernando e junto comigo, Leandro. Siga a gente nas redes sociais. É isso. Compartilha, conversa. Muito obrigado e beijos. Valeu. Be É muito water, bom, my né? friend. Muito bem. Esse gritinho é muito bom, né? É muito legal, né? Sabe quem ele natural. lembra também? O Michael Jackson fazia isso. Tá chamando crer, alguma meu. coisa, saca? Tem a ver com movimentação precisa, sei lá. Que é o jeito que a pessoa tá vibrando ali. É muito louco. A gente foi do Chaco, eu estou em cima, eu estou embaixo, até o Michael Jackson. É muita foda. Hey, mama, Jaco.